Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dalton Cunha de História e na aula de hoje eu quero te mostrar como cultura é capaz de transformar a própria história. Quer saber como? Tá começando agora o Cai no Vestibular. Bom pessoal, o tema da aula de hoje é o renascimento cultural, que está acontecendo ali entre os séculos XIV e XVI, portanto um momento importante da história porque é um momento de transição. E que momento de transição é esse? Momento de mudança da Idade Média, dos modelos, dos paradigmas da Idade Média para a Idade Moderna. E uma coisa importante para você saber, qualquer análise que você venha fazer de qualquer momento de transição, sempre pense que dentro dele você vai encontrar aspectos, fatores, momentos que revelam de fato uma ruptura com o passado, mas também vai observar algumas permanências em relação ao passado. Ora, se a gente está nesse momento de transição da medievalidade para a modernidade, eu vou encontrar várias transformações no campo político, no campo econômico, em alguns setores da sociedade, com a emergência da burguesia. Vou encontrar também algumas permanências. A sociedade permanece hierarquizada, estamental, baseada em privilégios do clero e da nobreza. A igreja permanece muito influente no comportamento, nas relações sociais e na mentalidade. Mas há uma transformação que eu sempre digo que é desse momento em que o mundo caminha para a chamada Idade Moderna. Eu chamo o renascimento cultural da mais moderna das modernidades. Por quê? Porque quando a gente analisa momentos de transição na história e aspectos de ruptura com o passado, nem sempre essa ruptura, no momento em que ela acontece, ela é deliberada, ela é de propósito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que nesse mesmo momento estão surgindo os estados nacionais absolutistas, as monarquias baseadas no centralismo político nas mãos dos reis, não dá para imaginar que esse processo foi um processo deliberado por parte de algumas famílias aristocráticas que desejavam romper com o passado medieval, feudal. Mas o Renascimento era. O Renascimento era um movimento artístico, cultural, intelectual, filosófico e, por que não científico, que tinha como propósito romper com o passado. Não é à toa que muitos protagonistas do Renascimento entendiam que, ao romper com o passado, estavam abandonando a tal da Idade das Trevas, os tais 1000 anos de obscurantismo que, segundo eles, marcavam a Idade Média. E aqui você tem que ter uma atenção especial. Os homens da Renascença, de fato, acreditavam que nada de relevante no campo da intelectualidade, no campo da produção cultural, da produção artística, havia sido produzido na Idade Média. Eles acham isso. Nós não podemos achar, né? Nós não podemos concordar com esses homens do Renascimento, porque sim, a Idade Média ela foi extremamente fértil na produção intelectual, filosófica, arquitetônica, né, cultural, artística de uma forma geral. Mas o homem da Renascença não entende dessa forma e trabalha ali a partir de alguns estímulos para romper com esse passado que ele julga um passado onde nada de relevante foi produzido, um passado de trevas. E aí você pode me perguntar assim, o que teria levado, né, esses homens da Renascença, o que motivou eles, né, o que levou eles a começar a produzir de forma a romper com o passado? Uma das primeiras características desse movimento é o humanismo. O que é o humanismo, gente? É o resgate de toda uma tradição da antiguidade clássica, da antiguidade greco-romana. Tem uma obra de Rafael Sanzio muito interessante chamada Escola de Atenas, que mostra muito bem isso. Mostra ali, né, a filosofia ateniense, né, sendo reproduzida artisticamente no século XV, o que mostra como todo o passado da antiguidade greco-romana serviu de estímulo para a produção intelectual, para a produção artística do Renascimento. E foi exatamente ao olhar para o passado que o homem da Renascença lançou um novo olhar sobre o homem, sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. Por isso, uma outra característica muito interessante do Renascimento é o antropocentrismo, a valorização do homem.
a valorização da ação humana, a valorização da razão, racionalismo também é uma característica do Renascimento, né? A capacidade do homem de transformar, de empreender. E aqui você tem que ter um certo cuidado, porque o antropocentrismo, que frequentemente as pessoas colocam de maneira muito simplista, né? O homem no centro do universo. Tudo bem, mas a gente pode ir mais além, né? O antropocentrismo, a valorização do homem, ela não significa a desvalorização de Deus. Cuidado com isso. O homem do Renascimento não é um homem ateu. Ele pode ter algumas críticas a hábitos e costumes de membros da igreja, do clero, mas ele não desconfia e não descrê da ideia de Deus. Prova disso é um trechinho, um pedacinho ali do teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, aonde ele reproduz ali o nascimento de Adão. Adão é a imagem e semelhança de Deus. E repare nessa imagem, né, nessa pintura, como os artistas do Renascimento, tanto Michelangelo quanto Leonardo da Vinci, têm uma enorme preocupação também em retratar a forma humana, né? A definição muscular, os membros. Isso também é antropocentrismo. Valorizar o corpo humano, valorizar essa máquina chamada corpo humano como sendo capaz de, a partir dela, você transformar a própria história. Nesse mesmo trechinho, né, do teto da Capela Sistina, você observa que Adão e Deus estão muito próximos e são muito semelhantes em termos de fenótipo, usando uma linguagem científica. E eles quase se tocam, mas não se tocam. E Michelangelo ainda te manda um recado nessa imagem. Ele coloca Deus levemente acima, né, de Adão. Deus ainda está acima do homem. O homem do Renascimento não é ateu, muito pelo contrário. Ao valorizar o homem, ele valoriza Deus, porque ao valorizar a criatura, ele valoriza o Criador. Beleza? Uma outra característica do Renascimento é uma das principais propriedades que difere os homens dos demais animais. A inteligência? Não. A razão. O racionalismo é uma outra característica importante do Renascimento. O olhar do homem sobre a natureza, que permite que a Renascença dê o pontapé inicial, aquilo que nós chamaremos lá na frente de ciência. O racionalismo permite o surgimento de uma metodologia científica. Não é à toa que nesse momento nós temos a emergência de uma teoria heliocêntrica que afirmava que o Sol era o centro do universo, entrando em rota de colisão com a igreja que afirmava que a Terra era o centro do universo, a teoria geocêntrica. Então, olha, nós temos aí o humanismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o cientificismo, por que não? O naturalismo, que é um processo de você olhar para a natureza e não entendê-la apenas como uma obra sagrada, divina e imutável. Não, a natureza está ali para ser transformada pelo homem, a natureza está ali para ser modificada pelo homem. Então é uma outra característica muito importante do Renascimento. E a gente não pode também deixar de falar do hedonismo, do grego eidos, prazer. O hedonismo é a valorização dos prazeres do dia a dia, os prazeres mundanos, os prazeres do cotidiano. E é uma característica do Renascimento extremamente importante na medida em que ela rompe com aquilo que eu costumo chamar de uma cultura de morte da Idade Média, em larga medida patrocinada pela Igreja, que dizia que você tinha que pensar todos os dias da sua vida na sua morte para garantir o seu ingresso no reino dos céus. O homem do Renascimento vai dizer que não, peraí, vamos valorizar o presente, vamos valorizar o hoje, viva cada dia da sua vida, carpe diem. E é graças a esses homens, graças a esses artistas, que nós tivemos uma mudança muito significativa em técnicas de produção artística e nesse novo olhar que o homem lançou sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. O Renascimento, inclusive, traz influências para a comunidade artística até os dias de hoje, graças em larga medida, na época, aos famosos mecenas, aqueles que patrocinavam esses artistas, que se concentravam principalmente ali na Itália, na Península Itálica. Lembrando que a Península Itálica é um dos principais pontos
de contato comercial entre o Oriente e o Ocidente. Então ali eu tenho a presença de uma forte burguesia, a igreja também está muito forte ali dentro, a nobreza está muito forte por ali também, e todos eles bancam esses artistas da Renascença para produzirem a sua arte. Beleza, pessoal? Tranquilo? A gente fica por aqui, mas eu te espero amanhã, hein? Aqui no Cali Vestibular. Um abraço. Tchau, tchau.